Olá, muito bom dia a todas e todos. Meu nome é Rodrigo Corradi, sou secretário executivo do ICLEI para a América do Sul. Tenho a grande satisfação de poder mediar esse encontro, esse seminário Cidades Verdes, Rota dos Governos Locais para Finanças Climáticas, que nós vamos seguir por essas próximas 2 horas. Nós temos, acho que antes de começar, acho que é importante colocar alguns pequenos disclaimers, né? Nós teremos intervenções em inglês, espanhol e português, de maneira que solicito que todos possam clicar no ícone interpretação, na parte inferior da sua tela, e poder selecionar o idioma que deseja. Em espanhol, tendremos hablas em espanhol, inglês e português. Por isso, gostaríamos que vocês pudessem utilizar la parte na pantalla que está escrito interpretación. In English now, we have speech in English, Portuguese, and Spanish. We'd love you to have the opportunity to hear in your language of preference, so you can put in the interpretation button in the bottom of your screen. Importante identificar que esse encontro está sendo gravado, este encontro está sendo gravado. This session will be recorded. Então, gostaria também de agradecer a todos que pudessem colocar ativar o mute na sua tela e que nós pudéssemos seguir com somente aqueles que vão fazer a exposição fazendo o uso da parte do som. Qualquer dúvida, por favor, utilize o nosso chat. Nossa equipe vai estar à disposição para toda e qualquer informação. Vocês já estão vendo aí a equipe podendo encaminhar a pauta pelo chat. Essa é uma sessão somente utilizando o Zoom. Então, todas as comunicações são centralizadas por esse chat. Vocês fiquem totalmente à vontade para poder utilizá-lo. Acho que é importante contextualizar, esse webinar foi pensado, acima de tudo, como uma reflexão da área do ICLEI América do Sul, junto com o nosso escritório global, em cima de algumas premissas, né, conectados com a perspectiva de toda a ideia, o conceito de finanças verdes, com a interação com governos locais. A gente tem 3 elementos de contextualização que nós entendemos que são importantes, né? Por um estudo de 2016 do International Institute for Environment and Development, identifica que tão e somente de toda a agenda climática, todos os fundos levantados, somente 10% desses fundos vão ter um recorte de financiamento climático para governos locais. Dentro dessa outra concepção, nós vemos claramente o interesse de uma demanda para que os governos locais sejam atores desse espaço, mas os governos locais eles querem ter acesso a esse recurso, mas existe um gap entre as necessidades e interesses dos governos locais em terem acesso, o interesse de organizações financiadoras em chegar aos governos locais e a capacidade de interação entre os dois. Dentro da própria plataforma TAP, Transformative Actions Program do ICLEI, que nós vamos poder escutar um pouco mais sobre agora com a nossa colega Esther, a gente tentou trabalhar com essa temática, e essa temática para nós é muito importante para compreender por que nós estamos aqui. Além disso, não tão somente vinculado com o tema da necessidade do acesso aos fundos, é claramente identificado que os governos locais precisam de um caminho de construção de capacidades técnicas. Esse caminho é identificado pelos próprios governos, que se sentem inadequados a esse espaço, e pelos espaços onde você recebe essas informações. Então, com esse foco que nós chamamos esse encontro. Um encontro que tem como objetivo gerar sinergias entre aqueles que apresentam as oportunidades de financiamento, municípios, entender oportunidades que já foram utilizadas dentro dos nossos municípios da base e que tiveram bons resultados, e a capacidade de outros atores que aqui estão conosco, que têm também uma função dedicada ao alcance do financiamento para os governos locais. Para iniciar essa reflexão, eu gostaria de chamar
Esther Mogorossi, nossa líder de finanças inovadoras do ICLEI Global, para poder colocar um pouco sobre essa relação, fazer um aprofundamento sobre a relação entre finanças e governos locais. Muito bom dia, Esther, muito boa tarde para ti, obrigado pelo tempo de estar conosco aqui nesse evento no nosso continente, aqui vindo diretamente de Bonn. Thank you so much, Rodrigo, and it's a real pleasure to be here today. I believe I can share my screen. I prepared some slides. I hope you can all see that. So as Rodrigo already introduced me, I'm Esther Mogorossi, Head of Innovative Finance at the ICLEI World Secretariat, but I work very closely together with all our regional offices to help to find a way for local governments to unlock and access finance for their sustainable development projects. So as Rodrigo mentioned, at ICLEI we have a flagship initiative. It's called TAP, the Transformative Actions Program. And this is managed by the World Secretariat, but obviously we do it all together with all the offices all around the world. So what is the TAP? Just very quickly, it is a project pipeline, but this is also a project preparation facility because we help our projects with their project preparation and to reach the level of maturity and bankability. We also consider TAP as an advocacy instrument because with TAP, we also want to present the demand and the diversity of subnational projects seeking finance. What are the benefits for TAP applicants? All the TAP applicants, whoever submits an application can access to our knowledge products, which you can find also on the website here in this little yellow box at the bottom of the slide. You can see the website. So we give access to those knowledge products, but we also hold webinars where we train them on how to use those tools and knowledge products. We organize peer learning and knowledge exchange workshops. And for projects which prove to be really highly transformative with a very high potential, transformative impact potential, we also help them to connect with project preparation facilities and finance, and also to help to increase their international visibility. So at the moment, as you can see in the project pipeline, we have 70 projects, and it's an estimated investment potential of 2.6 billion euro. And since 2015, when the TAP was launched, we managed to connect at least 26 projects, either with project preparation facilities or with investors. As you can see, Latin America and the Caribbean, it represents quite an important ratio of our portfolio, more than 1/3. And how we collect those projects or pipeline, we have annual calls, and the next annual call will be open in October 2021. So we don't do it together, we do it with our partners, and I'm very happy to see here today also FMDV, who is one of our TAP partners. We have 14 TAP partners. As you can see, it's a kind of mixture of technical and financial partners as well. And on my very last slide, I just wanted to give you a kind of snapshot on what we do with these partners and what are our activities, how we try to connect our projects with project preparation facilities and financial institutions. We have a very important collaboration just started with the GAP Fund, which is implemented by the World Bank and the European Investment Bank. They offer technical assistance for early stage project preparation. For this, we are just starting to mobilizing the project. Then the C40 CFF will be open soon, and this is implemented by C40 and GIZ. Again, it's a technical assistance. It's for the more mature projects, and here we also plan to collaborate.
We collaborate with GIZ also in Africa through the COMSA, and here we have one success story. Our project in Dumé in Cameroon managed to access technical assistance. And very importantly, we have an ongoing collaboration with the International Municipal Investment Fund, which is implemented by FMDV, UNCDF, and UCLG. Here we are still in the negotiation process and to see if our projects are eligible to access that technical assistance. And here you can see which are those 3 projects. And finally, but very importantly, we have a close collaboration since 2015 with R20, and recently around their subnational climate fund. And here we are very much promoting our project Cartago from Costa Rica. And also to announce as these 2 events anyway closely connect. If you don't know yet or you haven't yet registered, I would also like to invite you to the pitch event, which we will organize on the 28th of May. And there will be several registrations links. I just put the one we use the most because the event will be also organized under the umbrella of the ICLEI World Congress. So with that, I would like to thank your attention and hand it over back to you, Rodrigo. Thank you so much. Obrigado, Esther. Obrigado por dar esse contexto do nosso engajamento, do ICLEI através do TAP Program e como que nós, que esse também é um evento, querendo ou não, é um warming up desse encontro, né? Um aquecimento do encontro que nós estamos programando com foco na América Latina agora dia 28 de maio, que nós reforçamos, todos aqui presentes vão também receber uma informação sobre os meios de inscrição para reforçar. Obrigado. E dando um pouco desse contexto como o ICLEI trabalha no contexto, na perspectiva global, agora eu chamo para fazer também a palavra de abertura o Rodrigo Perpétuo, nosso secretário executivo do ICLEI na América do Sul, para que a gente possa ter, com as palavras do Rodrigo de boas-vindas, também uma conexão de como que a gente aterriza esse processo dentro das estruturas regionais. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia, Conrad. Queria saudar, em primeiro lugar, as cidades, os governos locais aqui representados. Quero fazê-lo nas pessoas da secretária Luciana Lobo, de Fortaleza, do secretário Luciano Paes, de Niterói, destacar que essas são as 2 boas práticas, essas são as 2 boas práticas que nós vamos iluminar nesse evento de hoje, que a gente está chamando de Rota dos Governos Locais pelas Finanças Climáticas, até porque não é fácil para uma prefeitura acessar recursos vultosos no sistema financeiro, especialmente o internacional. Muitas vezes nem é permitido que isso seja feito, por isso as boas práticas são muito bem-vindas. Nós temos, nessa caminhada do projeto GIZ Felicity, já mencionado, um trabalho muito próximo com as cidades de Buenos Aires, de Cuenca, de Medellín, de Teresina, de Sorocaba. Por favor, sintam-se todos cumprimentados. Quero saudar também os bancos que nos acompanham na sessão de hoje, o Banco Mundial, nas pessoas da Emanuela e do Renato, e também a CAF, o Banco de Desenvolvimento para a América Latina, na pessoa do Zé Rafael Neto. Quero cumprimentar nossos parceiros, está aqui o Jean-François, do FMDV, está aqui também a Priscila Negreiros, da CCFLA, e, por meio deles, todos aqueles que são aliados do ICLEI nessa caminhada. Cumprimentar também a Esther e a Patrícia, que estão aqui representando o nosso secretariado global. A Esther já qualificou muito bem o marco da nossa ação em finanças climáticas do ponto de vista global. E saudar a nossa equipe do ICLEI América do Sul, quero fazê-lo na pessoa da Flávia Castelhano e da Bárbara Godoy, que conduziram a coordenação dessa atividade. Essa atividade se insere numa caminhada que, de certa forma, o ICLEI América do Sul organiza para se posicionar no ecossistema de finanças sustentáveis, de finanças verdes, de finanças climáticas. E eu quero marcar, talvez conceitualmente, mas também do ponto de vista prático, como essa caminhada vai se dar daqui para frente. Em primeiro lugar, eu quero destacar o momento que a gente vive no mundo. Nós vivemos uma transição
de certa forma, incômoda entre uma perspectiva realista, na perspectiva teórica das relações internacionais, aonde o Estado-nação, aonde os países ainda são aqueles que ditam as regras e que ocupam o maior espaço e o espaço mais importante em todos os âmbitos do sistema internacional. Mas essa perspectiva cada vez mais cede lugar à perspectiva da interdependência, que responde a um nível de complexidade crescente também, cada vez mais presente na sociedade internacional, e isso abre espaço para que os governos locais, tanto municípios como governos estaduais, possam ter vez e voz no sistema internacional. Essa informação que o Conrad nos traz entre a necessidade e a realidade é aquilo que nos motiva a ter uma presença talvez mais protagônica nesse ecossistema de finanças sustentáveis. A realidade é que o recurso necessário não chega na escala, na proporção e no tempo necessário para que ele seja aplicado e direcionado para as atividades, sejam elas de estruturação de infraestrutura, de adequação de infraestrutura ou de políticas sociais tão necessárias para o desenvolvimento sustentável. No século XXI, esse é o meu terceiro ponto, não podemos conviver com a falácia da dicotomia entre desenvolvimento e prosperidade e entre sustentabilidade ou conservação do meio ambiente. Essas coisas não podem ser mais dissociadas e, portanto, a responsabilidade, por um lado, dos bancos e agências de desenvolvimento de adotarem critérios de sustentabilidade vigorosos e que forcem os governos a, de fato, introjetarem e incluírem esses critérios nos seus projetos, são uma necessidade crescente que o ICLEI vai fomentar cada vez mais e vai participar, portanto, das coalizões e das conversas e dos diálogos e das construções de consenso tão necessárias para esse movimento, e a necessidade de que os governos necessariamente tragam para o centro dos seus instrumentos de estratégia e gestão urbana também esses critérios, é premente e cada vez mais urgente. O ICLEI vai estar aí também apoiando esse movimento, que no caso de Fortaleza, no caso de Niterói, já são tão visíveis como nós vamos ver nos casos que a gente vai conhecer na manhã de hoje. O ICLEI se preocupa com o seguinte fato: a oferta de recursos financeiros no sistema não é o problema. Existem recursos, embora eles sempre sejam escassos, existe uma oferta de recursos que talvez fosse suficiente para fomentar uma certa transformação em uma determinada escala, e nós estamos muito aquém de alcançar os recursos disponíveis. Porém, o principal discurso que se ouve é em busca de mais oferta de recursos. Nós vamos atuar no sentido de otimizar o acesso dos governos locais aos recursos disponíveis. E, para isso, é necessário trabalhar em 3 pontos fundamentais: o ponto da informação, o ponto da qualidade dos projetos e o ponto da capacidade financeira dos municípios. Isso é necessário para romper com esse ciclo virtuoso de não acesso dos governos locais a esses recursos disponíveis e que podem ser feitos de diversas formas, em diversos formatos, com vários mecanismos que vão desde o acesso direto ao recurso internacional até a utilização de bancos regionais, de bancos nacionais ou bancos estaduais para que esse acesso seja alcançado, e mesmo a iniciativa privada, que deve também cumprir um papel cada vez mais importante nesse movimento. Por isso, o ICLEI se preocupará em desenvolver mecanismos de inteligência, trazendo plataformas para que os governos locais possam alcançar com facilidade a informação da oferta de crédito e de recursos não reembolsáveis, que é vasta, que é ampla, mas que muitas vezes não chega no canal correto do governo local para que seja alcançado e que seja atingido. O segundo, capacidades, capacitações, educação financeira, promoção de formação para que os quadros dos governos locais, os servidores, os técnicos, possam compreender como desenhar um projeto que cumpra com os critérios postos pelas agências e pelos bancos de desenvolvimento, ao mesmo tempo que compreendam as dinâmicas do sistema financeiro nacional, internacional, regional, e possam interatuar
nesse ecossistema com mais desenvoltura, com mais capacidade e, portanto, com mais eficiência. E, finalmente, o ICLEI, e nesse caso com o apoio da iCare, que nos acompanha nesse movimento, vai atuar cada vez mais como um facilitador dessa reunião, dessa aproximação entre governos locais e bancos e agências de desenvolvimento. Não que nem os governos locais e os bancos precisem do ICLEI para isso, mas nós vemos que um ator feito ICLEI que conhece os governos locais como poucos pode ajudar a acelerar o ciclo de negociação desses financiamentos e ajudar tanto aos bancos a compreenderem melhor e em maior escala a necessidade dos governos locais e tanto aos governos locais a compreenderem de maneira mais eficaz, mais eficiente, mais rápida como cumprir os critérios que os bancos solicitam para que os projetos possam, de fato, alcançar os seus financiamentos devidos para a gente acelerar, de fato, essa transformação. Hoje nós estamos lançando uma primeira contribuição muito singela para esse movimento. É um glossário de finanças verdes, com informações, às vezes, que podem parecer muito básicas à luz daqueles já iniciados no sistema financeiro internacional, no ecossistema das finanças sustentáveis, mas que são úteis para aqueles servidores que, às vezes, estão trabalhando nos projetos, que trazem o insumo técnico para os projetos e não alcançam a compreensão mínima necessária para que esses projetos tenham os critérios de financiamento mínimos e básicos necessários, para que eles possam estar na mesa também conversando com mais desenvoltura e para que a gente possa democratizar a informação e democratizar o diálogo tão necessário para acelerar as finanças climáticas no âmbito subnacional e no âmbito local. Por isso, quero saudar a todos e desejar que tenhamos, de fato, uma manhã de trabalho muito profícua e que possamos seguir nesse caminho da convergência, das coalizões, para acelerar a transformação sustentável tão necessária no mundo contemporâneo. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pelas falas, pela contextualização desse processo, tendo em vista a nossa dinâmica local, mas também para a gente poder entender caminhos e processos para ir adiante. Acho que todo um contexto dessa agenda de hoje é entender o que está acontecendo, o que foi bem apresentado e as oportunidades e capacidades que nós temos. Chama atenção sobre o glossário, uma agenda que a gente tem muito orgulho de estar lançando hoje. Vai ser colocado no chat os links também para todos aqui presentes, quem não pôde pegar pelo QR Code possam acessar. A gente tem uma grande satisfação de poder compartilhar, que ele seja justamente esse gosto inicial do que são informações necessárias para que um governo local possa avançar na construção de políticas públicas para o financiamento verde. Agradecendo novamente o Rodrigo, eu gostaria agora que nós pudéssemos transicionar para o início efetivo do nosso painel, finalizando a nossa abertura, agradecendo Esther e Rodrigo pelas falas de inspiração e contextualização que nós tivemos aqui. A gente vai agora seguir para o nosso painel. Esse nosso painel ele vai ser dividido em dois momentos. O primeiro momento é um momento que vai trazer as boas práticas do acesso ao financiamento aos governos locais. A gente vai ter a oportunidade de escutar em diferentes dinâmicas, tanto pelo financiador quanto pela cidade, as situações que nós tivemos em Fortaleza e Niterói. Em cima disso, nós vamos depois seguir para como os processos catalisadores de acesso a financiamento climático para governos locais existem no sentido internacional. E nesse contexto a gente vai ter o apoio dos nossos especialistas parceiros, tanto do FNDV quanto do CCFLA. Então, para que a gente possa começar com as intervenções, eu vou fazer aquela incomodação de quem vai ter que controlar o tempo. Eu, junto com a Flávia Castelhano, a gente vai ficar acompanhando vocês pelo chat. Gostaria de pedir que vocês pudessem colocar suas intervenções a um limite de 6, 7 minutos por cada uma das suas, por cada um dos palestrantes aqui presentes. E a gente vai iniciar o nosso painel, então, com uma apresentação do Banco Mundial, falando sobre a experiência de Fortaleza. A gente vai ter aqui a Emanuela Monteiro, a especialista sênior em desenvolvimento urbano do Banco Mundial, e o Renato Nardello, coordenador de operações em desenvolvimento sustentável do Banco Mundial. Eles vão poder compartilhar as perspectivas sobre como foi realizado a operação de financiamento do Banco Mundial em Fortaleza,
através da experiência do financiador. A Emanuela é arquiteta urbanista, de formação e com mestrado em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Banco Mundial. Tem atuado nos últimos 10 anos, junto a governos nacionais, estaduais e municipais. Tenho a felicidade, quando eu estava como governo municipal, fui parte desses contatos que a nossa caríssima Emanuela teve com governos aqui brasileiros. O Renato Nardella é especialista em desenvolvimento agrícola e rural, com mais de 20 anos de experiência. Como líder do Programa de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, pelo Banco Mundial, ele supervisiona as operações de análise nos meios de agricultura, meio ambiente, urbanismo, gestão de riscos e desastres e desenvolvimento social. Ele trabalhou em vários países na América Latina e na África, e a sua última posição, anterior a essa que ele ocupa hoje aqui no Brasil, foi de Country Operation Manager na Argentina, sediado em Buenos Aires. Eu vou passar, então, a palavra para a Emanuela, que vai nos liderar nessa fase, onde o Renato vai poder auxiliar com as complementações. Muito bom dia, Emanuela. Muito bom dia, Renato. É uma satisfação tê-los aqui nesse nosso encontro. Obrigada, Rodrigo. Tem que chamar de Corrade, né? Aqui para não confundir os Rodrigos. Obrigada pelo convite. O Rodrigo, o outro, acho que fez uma apresentação, uma contextualização muito boa. Acho que ele cometeu um erro, porque ele chamou essa contribuição de modesta, e eu acredito que esse tipo de evento de coordenação que a gente está fazendo aqui não tem nada de modesto. É realmente o que a gente precisa estar fazendo para fazer a nossa ação climática acontecer. Bom, vamos lá, para não gastar os 6 minutos. A gente não tem uma apresentação formal, então o Renato e eu, a gente pensou em trocar aqui ideias ou principais mensagens, vamos dizer assim, seguindo um pouco o roteiro de interesse do evento, né? Assim, qual que é o diferencial, por exemplo, do projeto de Fortaleza, que tipo de projetos se alinham mais com a questão do clima e são mais financiáveis para o banco, ou dicas para governos locais. Então, vamos aqui. A gente pensou em 4 pontos principais. O primeiro, mais corporativo, mas para dizer que, para a gente, para a agenda do Banco Mundial, a ação climática ela tem sido, e essa responsabilidade corporativa é cada vez mais cobrada, inclusive para a gente ampliar o nosso financiamento climático no âmbito de todas as nossas operações. Então, a gente tem aí, a gente não tem números de partida em termos de quantificação da ação climática, mas a gente é chamado a sempre elevar ou amplificar esses resultados das nossas operações, seja em adaptação, seja em mitigação. E aí, ao longo do tempo, isso vai se modificando e vocês vão perceber que a gente tem uma curva muito elevada ou crescente, vamos dizer assim, desses números. Fortaleza, por exemplo, a gente quantificou ali atrás 27%, 30% de ação climática no âmbito de todo o nosso empréstimo. Operações mais recentes têm acrescido a esses 30% e tem chegado a 50%, a 75% de ação climática. Então, esse realmente é uma obrigação, e não só uma obrigação, mas é um interesse nosso, e tem interesse em foco em operações que tenham resultados. Em termos de setores ou áreas prioritárias, pensando em América Latina, pensando em Brasil principalmente, a gente pode aí, isso não é nada, não é novidade para ninguém, mas as agendas de agricultura e todo o tema de desmatamento e a questão de transporte e mobilidade para um país que é 85% urbano como o nosso, toda a agenda de infraestrutura, enfim, e desenvolvimento urbano em nível local, são setores que nos são muito caros, obviamente, pelas questões óbvias. Então, esse é o ponto 1, o quanto a gente leva a sério a ação climática. Um segundo ponto que a gente queria enfatizar é que a gente não tem uma linha de corte sobre o tipo de projeto que a gente apoia. Então, é muito mais no sentido de como os governos ou os municípios integram a agenda climática no âmbito dos projetos que eles nos apresentam. Então, não sei se ficou claro, mas a ideia aqui é que sempre o município nos vem com um desafio de desenvolvimento, ou com vários desafios. Na verdade, na maior parte das vezes, esses desafios são multidimensionais, e a ideia é como é que a gente pode incorporar e demonstrar essa ação climática dentro desses investimentos. E aí o caso de Fortaleza
não vou mencionar ele agora, vou deixar para um ponto mais adiante, mas ele foi um investimento tradicional na área de financiamento para apoiar várias agendas, mas uma delas, e muito, muito clara, a questão climática, a questão de juntar os aspectos do ambiente urbano e do ambiente natural. Então, vocês podem entender que isso, obviamente, entra como música para a gente no nosso portfólio. E, além dessa operação, por exemplo, que a gente vai se debruçar um pouco mais sobre ela nessa sessão com Fortaleza, a gente tem aí outras possibilidades de trabalhar essa agenda. Então, só para dar um exemplo aí, para além desse contato 1 a 1, Banco Mundial, município, recentemente a gente abriu, num acordo entre Banco Mundial e o Banco Regional do Extremo Sul, que é o BRDE, que opera nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a gente emprestou ao BRDE, então o BRDE é o nosso mutuário, por assim dizer, e o BRDE montou uma linha de crédito de ação climática que a gente chamou de Sul Resiliente, que vai estar efetiva daqui a pouco. Então, são duas formas de trabalhar. Eventualmente, essa linha de crédito, quando efetiva, a gente espera isso nos próximos meses, vai tornar possível para municípios pequenos e municípios, cidades secundárias, isso não não está simplesmente vinculado a esses pequenos, mas tem um foco, mas a ideia é que eles possam acessar para um menu de investimentos que é variado, mas que tenham no seu DNA a questão climática. Acho que com relação às dicas aqui, indo para um terceiro ponto, em termos de dicas, e aí voltando muito na introdução do Rodrigo, em que ele falou de informação, em que ele falou qualidade de projetos, em que ele falou também de capacidade, acho que qualquer cliente subnacional que tenha interesse de chegar ao Banco Mundial para um financiamento e para um financiamento específico de ação climática, infelizmente o ponto 1 da dica vai ser essa questão burocrática da capacidade de pagamento. Não sei quantos de vocês são familiarizados, mas porque os nossos empréstimos precisam de uma garantia soberana, subnacional, então esses municípios precisam demonstrar aí ao Ministério da Economia no Brasil uma capacidade de pagamento. Então, a dica seria, primeiro de tudo, fazer esse filtro, ter certeza como é o espaço fiscal, o governo também opera com tetos fiscais para emissão de garantias por ano, e, obviamente, se articular com a Secretaria de Assuntos Internacionais, com a Comissão de Financiamento Externo, para navegar aqueles protocolos que eles têm de elaboração de carta consulta. Uma segunda dica seria ancorar quaisquer operações em planos de ação climática que os municípios já tenham. Então, para a gente, isso é uma prática muito importante. Para a gente, é muito importante, e não é uma condição, mas que a gente veja que as nossas operações estão contribuindo, eventualmente, para planos que os municípios tenham. Por óbvio que, no âmbito dessas operações, tenham ali intervenções que estejam alinhadas com a agenda. Então, se a gente está falando de infraestrutura urbana, serão muito bem-vindas quaisquer soluções baseadas na natureza, a ampliação das questões de infiltração, de reservação, infraestruturas verdes, infraestruturas azuis, em projetos de drenagem, projetos de gestão integrada de riscos de desastres, projetos de recuperação de áreas degradadas, quaisquer projetos que promovam uma descarbonização das cidades, então esses projetos que vão promover esses modais mais limpos, espaços públicos, ampliação. Então, assim, vocês vão ver que o nosso leque, de novo, aqui a gente não vai ter, é muito mais o como e como a gente desenha e como a gente trabalha com os nossos clientes para amplificar as possibilidades dentro das agendas deles. E um quarto e último ponto, não sei se eu já estou fugindo aqui do tempo, mas é o último ponto, eu queria focar especificamente sobre o projeto de Fortaleza, que é o Fortaleza Cidade Sustentável, que a gente carinhosamente apelidou de FCS. Não vou me alongar muito, porque a secretária Luciana vai apresentá-lo logo em seguida, mas da perspectiva nossa, algumas coisas que foram interessantes, e esse nosso projeto está em meados da sua implementação, né? A gente demorou um tempo muito grande preparando o projeto, e o projeto já tem aí 2 anos e meio, quase 3 anos de implementação efetiva. Mas Fortaleza chegou para a gente, de novo,
com uma história e uma narrativa muito articulada em torno de fortalecimento das capacidades do município e em torno de investimentos-chave para melhorar o ambiente, enfim, o ambiente urbano. Pra vocês terem ideia, o chefe desse nosso projeto com Fortaleza é a elaboração de um parque, ou a implementação de um parque linear urbano, que é um parque gigante, sei lá, só para dar uma ideia aqui de escala, é um parque que dá 2 vezes o Central Park nos Estados Unidos, embora ele seja um parque mais linear, o de cá, mas ele tem 10 quilômetros de extensão, ele cruza 14 bairros, beneficia 280 mil pessoas. Então, esse também foi um ponto importante de um mutuário que sentou com a gente e queria fazer um projeto que tinha um ativo ambiental dentro da cidade capaz de catalisar, enfim, uma série de desenvolvimentos. Obviamente, a SEUMA, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que é a agência implementadora, ela também já tinha muito progresso nas questões de política pública, de novo, tentando juntar o ambiente natural e construído, tinha uma ideia de construção, e é o que a cidade tem tentado, de construir caminhos e sistemas de áreas verdes, e o nosso parque se inseria nisso. Então, de novo, foi uma forma, e quando Fortaleza nos apresentou esse projeto, nos apresentou de uma forma muito equilibrada entre o que eles queriam em termos de fortalecimento institucional e o que eles queriam em termos de investimento. Acho que já não tenho mais... Então, essas seriam as 4 mensagens. Então, de novo, seria mesmo um convite muito importante que os nossos parceiros nos ajudem, junto com os nossos clientes, a aumentar o que a gente chama de readiness, né? Vocês vão ver, hoje em dia, as cartas consultas, quando são submetidas ao governo federal para aprovação, antes mesmo que a gente inicie um processo mais intenso de diálogo, elas já têm que ir com muitos elementos de elaboração. Então, eu diria que as preocupações são nesse sentido, no sentido de qual o desafio que você tem e como a gente amplia as possibilidades dentro deles. Obrigada, gente. Queria passar para o Renato para poder fazer as contribuições dele. Renato, bom dia. Não era a ideia, bom dia. Não, a ideia era que a Manuela apresentasse, ela fala muito melhor que eu e conhece melhor. Somente uma coisa que queria aclarar. Bom, dado que o título da conferência é Apoio ao Governo Local, é importante saber que no Brasil, o Banco Mundial, a maioria dos empréstimos do Banco Mundial no Brasil são para governos locais. Muitas vezes estados, mas também municípios. Então, não, o governo federal, até agora, é um ator mínimo nos empréstimos do Banco Mundial, nesse momento, pelo menos. Então, é importante saber isso. O resto, Manuela, foi espetacular. Obrigado. Obrigado pela atenção de vocês, é sempre ótimo saber contextos como esse, Renato. Contextos também, tenho todo... Por saber também um pouco do histórico dessa agenda com o BRDF, fico muito feliz desse desdobramento, como está se dando junto a essa possibilidade que o banco tem, num formato que a gente já vem trabalhando e olhando junto com outras organizações, inclusive que vão fazer as observações no final dessa agenda, como o FMDV, a importância dessa lógica de capilaridade com bancos subnacionais, né, que os organismos financeiros internacionais têm essa capacidade de chegada em municípios, em governos locais que muitas vezes não poderiam de maneira direta, ou seria muito mais difícil. Acho que é interessantíssimo demais ser colocado esse ponto para a gente. Mas para conseguir agora a gente, acho que eu já tinha visto a apresentação sobre o projeto de Fortaleza. Ele é não somente não é somente inspirador, mas ele é encantador enquanto as possibilidades que ele tem no contexto urbanístico de modificação da relação das pessoas com a cidade. E eu acho que, para poder entender um pouco melhor, a gente vai ter a felicidade de ter aqui a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura de Fortaleza, a secretária Luciana Lobo, para poder, junto conosco, falar sobre o programa Fortaleza Cidade Sustentável. A secretária Luciana é advogada, especialista em Direito de Processo Administrativo e mestre em Direito e Gestão de Conflitos, tendo desenvolvido pesquisa na área de governança digital em soluções consensuais de conflito na gestão pública. Entre outras posições ocupadas pela secretária Luciana,
em abril de 2018, ela assumiu a titularidade da Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Fortaleza. Aos 35 anos, foi a primeira mulher a ocupar esse cargo na história da prefeitura. Secretária Luciana, é uma satisfação tê-la aqui, uma satisfação tê-la para poder passar um pouco dessa história do processo do projeto em Fortaleza e como que ele está retornando para a cidade. Muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Agradeço já de antemão o convite que foi feito à Prefeitura de Fortaleza por meio da Selma, para que a gente possa falar um pouco desse projeto. E peço licença para fazer um cumprimento especial ao Rodrigo Perpétuo, do ICLEI, que vem nos apoiando sempre nas ações climáticas de Fortaleza. Também peço licença para fazer um cumprimento especial à Emanuela Monteiro, representante do Banco Mundial aqui neste momento, e também a José Rafael Neto, da CAF, que falará na sequência. Ambos são fortalezenses, são conterrâneos, e eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui tão especial. Então, como a Manuela bem colocou, Fortaleza Cidade Sustentável, que a gente chama de FCS, pode passar a tela, por favor? É um empréstimo, um programa de empréstimo do Banco Mundial, junto à Prefeitura de Fortaleza, que tem como principais objetivos melhorar o ambiente urbano e reabilitar espaços públicos através de intervenções em áreas específicas da Bacia Vertente Marítima e por meio também da implantação do Parque Raquel de Queiroz. Além disso, é objetivo do Fortaleza Cidade Sustentável fortalecer a capacidade do município de Fortaleza para o planejamento do uso do solo, né? Pode passar, por favor? Estamos agora em Fortaleza, só para que vocês possam compreender o contexto, num processo de revisão do plano diretor. E um dos objetos, um dos componentes do nosso empréstimo do FCS são instrumentos relacionados a essa revisão. Então, identificamos nesse processo do Fortaleza Cidade Sustentável mais de 300 mil beneficiários diretos e indiretos, toda a Prefeitura de Fortaleza, todos aqueles que moram na cidade de Fortaleza, e a nossa população está em algo em torno de 2,6 milhões de habitantes. Nessa foto que vocês podem ver aí, é um dos trechos do Parque Raquel de Queiroz que está em construção, é o trecho 6, e ele é o nosso trecho mais xodó, o nosso trecho favorito, porque ele conta com esse espaço, não sei se vocês conseguem perceber na foto aqui do lado esquerdo, que tem um recurso hídrico, e toda essa parte aqui das wetlands servirá como um grande sistema de filtragem para esse recurso hídrico que está aqui na nossa esquerda. Então, pode passar para o próximo slide. Aqui nós temos um histórico de como foi todo o processo de firmamento desse empréstimo. Tivemos a criação da Selma em 2013, aí eu acho que é importante colocar que antes de 2013, a Selma funcionava com outro nome, era uma secretaria de meio ambiente apenas e cuidava de questões relacionadas a licenciamento, mas a partir de 2013 ela passou a ser Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. E esse ponto eu acho importante que seja colocado aqui, porque acreditamos que esse imbricamento das questões urbanas com as questões ambientais, elas são importantíssimas para que a gente consiga o atingimento dos objetivos e que se afaste da fala que o Rodrigo Perpétuo também colocou no início, de que existe essa dicotomia, que o meio ambiente não possa ser preservado, não possa ser sustentado, ao passo em que o urbanismo é desenvolvido. Então, vocês têm aí todo um passo a passo dos processos, vocês veem que não é um processo rápido, né? Ele requer realmente um compromisso e um planejamento forte da administração para que as coisas aconteçam. Pode passar o slide. E voltando a se falar um pouco dos dados gerais do Fortaleza Cidade Sustentável, é um empréstimo de 73,3 milhões de dólares, ele trabalha
com uma contrapartida de 50% da Prefeitura de Fortaleza. Então, a gente está falando de um projeto que vai ter, no total, algo em torno aí de 150 milhões de dólares investidos nessas áreas que eu já mencionei antes, dentro da cidade de Fortaleza. Pode passar, por favor. Então, aqui nós temos também uma estrutura do que o Fortaleza Cidade Sustentável ele busca. Temos um eixo de recuperação do ambiente social, urbano e ambiental, e aqui destacamos os trabalhos relacionados às redes e sistemas naturais, no qual o Parque Raquel de Queiroz está inserido, o transporte cicloviário, do qual Fortaleza vem se destacando imensamente. Fortaleza detém hoje mais de 300 quilômetros de estrutura de ciclofaixas dentro da cidade. E também o PEAS, que é o Plano de Ensino Ambiental nas Escolas, né? No outro eixo temos o Águas da Cidade, que o Se Liga na Rede, que é uma iniciativa muito interessante, porque tem um compromisso de fazer a ligação de mais de 2.000 residências à rede de esgoto. Então, são melhorias habitacionais para essas pessoas, mas que terá um reflexo, refletirá bastante também na qualidade dos recursos hídricos da cidade e do saneamento como um todo. E aí são outros projetos dentro desse escopo do Águas da Cidade, que é a captação de tempo seco, tratamento de recursos hídricos, e aí vocês conseguem ver também outras atividades nesse sentido. Pode passar, por favor. E aí eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre o Parque Raquel de Queiroz, do tamanho dele, da extensão, dos bairros de influência, das pessoas beneficiadas. Então, é um parque linear que vai ter mais de 10 quilômetros de extensão e revoluciona o urbanismo em diversos bairros da cidade, especialmente em áreas menos favorecidas. Essa foto que vocês estão vendo é de um trecho que já está implementado, do trecho 1A. Por favor, o próximo slide. E aí são mais fotos relacionadas ao Parque Raquel de Queiroz, para que todos que estão nos assistindo possam compreender um pouco como é que funciona essa linearidade que a gente fala do parque. Por favor, pode passar. E aí nós temos também indicadores de resultados, né? E que não se pode falar na concessão de qualquer tipo de empréstimo se não for possível mensurar resultados a serem alcançados, né? Então, a gente tem esses 4 pontos que achei importante colocar aqui para que houvesse uma compreensão do que é que se espera alcançar. Por favor, vamos continuar. E, por último, a gente já tem aqui um depoimento de pessoas que estão sendo impactadas pelo Parque Raquel de Queiroz, e esse feedback ele é muito interessante para que a gente tenha uma energia extra para superar as dificuldades que eventualmente se colocam quando a gente está desenvolvendo projetos dessa natureza. Por favor, pode passar. E aqui eu encerro a participação, deixando aqui o e-mail da Selma, deixando o meu contato, e se alguém gostaria de ter mais informações sobre esse projeto, o nosso tempo é curto, mas a nossa vontade de dividir com vocês a nossa experiência é grande. Então, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco e ficaremos felizes em ajudar a fazer a construção que qualquer um de vocês aí tenha interesse em fazer, tá? Muito obrigada. Obrigado, secretária Luciana. É uma satisfação poder escutar sobre o projeto de Fortaleza, uma cidade que tem um acompanhamento estratégico para poder fazer um processo de investimento com essas características, se estendendo tanto pelo tempo, mas com a característica de dar um retorno da construção do urbanismo da cidade e da relação das pessoas com a cidade totalmente diferente. Obrigado e parabéns novamente para a senhora, para a Prefeitura de Fortaleza como um todo, pelas lideranças que estão acompanhando esse processo de se desenrolar. E com o objetivo que a gente possa acompanhar esses processos, vamos sim seguir com o Ceará liderando a nossa fala, como bem apresentou a secretária Luciana, com a fala agora
do José Rafael Neto, o nosso executivo sênior do setor público do Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAF, para apresentar sobre as linhas de financiamento disponíveis na CAF e contextualizar um pouco a relação que eles têm com o nosso projeto de referência agora na sequência, que é o projeto de Niterói. José Rafael Neto tem mais de 20 anos de experiência em agências de desenvolvimento internacional em países como Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mestre em Economia pela Universidade do Ceará, trabalha desde 2009 como executivo sênior no escritório brasileiro da CAF. Rafael, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, uma satisfação que pudesse estar reservando esse tempo para poder compartilhar conosco a tua larga experiência na construção de políticas que cheguem a governos locais. Muito bom dia, obrigado pela tua presença. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar nesse evento com vocês. Muito obrigado, ICLEI, pelo convite. A gente já tem uma parceria de longos anos com o ICLEI em várias cidades, inclusive Fortaleza também, e queria agradecer os dois, Rodrigo, agradecer a Bárbara pelo convite, a deferência da Luciana, uma grande amiga, também cliente nossa, e que a gente está já trabalhando há algum tempo junto com as demais agências, que não há uma concorrência. O Brasil é enorme, é um país continental, tem espaço para todos. Eu queria colocar rapidamente, aí dentro do prazo que vocês estão disponibilizando, a nossa experiência com as cidades, né? A gente tem um apelido que dado pelo banco, pelo governo federal, com o Banco das Cidades, porque a CAF começou trabalhando com as cidades um pouco menores, né, que era o nosso nicho de mercado na época, e hoje a gente já avança para todo tipo de tamanho, inclusive grandes cidades. Mas, assim, o que a gente podia falar nesse assunto? A CAF trabalha com bancos, com cidades e projetos múltiplos, ou seja, multissetoriais. Então, nesse caso, a gente tem sempre vários setores numa só proposta de empréstimo. Isso é interessante para as prefeituras ter um resultado, vamos dizer assim, mais impactante para transformar essas cidades e melhorar a condição da população, convivendo nesses espaços urbanos, às vezes não, mas o importante é que ele tem essa oportunidade. E dentro dessa multiplicidade de setores, a gente identifica, desde o primeiro contato do prefeito conosco, que a gente chama de originação compartilhada, é um trabalho em que eu junto aqui todos os nossos colegas especialistas em todas essas áreas que, porventura, sejam eleitas de interesse daquele cliente, e a gente conversa. Inclusive, nós temos 3 ambientalistas aqui em house, né? Ou seja, na nossa oficina de Brasília. Então, a gente conversa com os técnicos da prefeitura, com os secretários responsáveis, para ver onde que a gente consegue identificar o que a gente chama projetos verdes, que tem tudo a ver com essas soluções baseadas na natureza, né, com a aplicação de tecnologias verdes, e isso é uma prática que já tem 5 anos e a gente está crescendo muito. Em 2020, a oficina do Brasil na CAF, são 19, foi considerada a oficina com maior número de projetos verdes. Qual é o grande, além da contribuição que a gente tem ambiental, a gente também lastreia nossos bônus verdes que são vendidos no mercado internacional. Então, esses projetos têm essa grande importância também interna. Com relação a Niterói, foi uma grande felicidade aí ter Niterói como cliente nessa intervenção enorme, mas a gente tem também, não podemos negar, a participação do secretário da época, atual prefeito, que é um ambientalista, gerente de projetos também são ambientalistas, são pessoas que estão muito voltadas para isso, e uma vontade de realizar do prefeito. Então, isso é muito importante também, que vai estar dentro do que eu vou colocar um pouco mais na frente, do que a gente podia fazer. Esse trabalho que a gente faz, inicial, junto com a prefeitura, através dos nossos especialistas, é muito importante, tem muito a ver com o que a Emanuela estava colocando, esse trabalho de corpo a corpo, identificação dessas interferências, e que a gente possa catalogar isso e até promover uma
multiplicidade disso, ou seja, expandir isso como um exemplo, como um case para outros lugares. Então, em Niterói, a gente, desde o início, trabalhou em conjunto para formar e montar essa operação, uma operação muito feliz, que está dando resultado muito bom, inclusive, Niterói já está organizando e preparando uma segunda proposta para atender outras áreas que não estão contempladas nessa primeira versão, né? São outras lagoas e também rios. E nessa a gente tem um recurso bastante substancial para a recuperação do projeto que vai ser apresentado, né, da Lagoa Piratininga, mas também tem toda a recuperação do rio Jacaré e tem várias outras ações, como ciclovias, gestão, muito dinheiro para gestão. E aí, nesse aspecto, é que eu queria colocar também a nossa proposta de transversalidade em todos os em temas que são muito importantes para que as prefeituras possam também avançar nessa contribuição. Eu concordo muito com o Rodrigo, 100% com ele, que a questão da ignorância, ou seja, a falta de informação conceitual é muito importante, então as lideranças não conhecem bem o conceito do que seria uma medida de adaptação climática e outras coisas, então isso é importante que conheçam, assim também como conhecer o processo para chegar conseguir captar um recurso externo, né, no caso, ou mesmo interno, que hoje o trabalho está muito parecido. A questão da qualidade dos projetos, mas isso custa muito, então as prefeituras nem sempre têm recursos para elaborar projetos de nível satisfatório, muito bons, então isso é preocupante. A gente financia isso também, mas não dá para avaliar uma operação que não tenha nenhum projeto, nem em nível básico, por exemplo. A capacidade de chegar nesse dinheiro, como a gente diz, é complicada, a Emanuela deu um ensaio aí, mas é o seguinte, o governo federal, ele é o garantidor de todas as operações de bancos internacionais com municípios e estados. Então, para isso, ele tem alguns critérios, e os dois principais critérios são, o município tem que ter mais de 100 mil habitantes e tem que ter uma capacidade de pagamento na categoria A e B. Para as operações de crédito que não são externas, no caso Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, essa capacidade de pagamento pode ser C. No nosso caso, não pode ser C. Então, limita muito aqueles municípios que têm menos de 100 mil habitantes, de que não têm essa saúde fiscal, de chegar nesse recurso. Portanto, nós tomamos a iniciativa já há alguns anos de operar, assim, o mesmo exemplo que o Banco Mundial está fazendo, com bancos regionais, onde a gente também tem o BRDE como nosso cliente, o Banco do Nordeste, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e desenvolve São Paulo, Fomenta Paraná, todas essas instâncias têm recursos da CAF para repassar a municípios menores, e esses municípios podem atuar em qualquer setor. Então, assim, como a gente já disse que trabalha nessa forma tradicional, via empréstimo, garantia da União, em todos os setores, da mesma forma também os bancos parceiros nossos também trabalham em todos os setores. E nesses setores tem sim grandes condições de identificar projetos que a gente chama projetos verdes, para dar uma visão mais global. Então, assim, qual seria uma sugestão para as prefeituras? Primeiro, ela tem que ter capacidade técnica também. Não adianta a prefeitura já ter um projeto bom, feito por terceiros, ter condições de captar o recurso, e depois você chega com o recurso e não consegue operar. Esse é um grande problema que todos os bancos enfrentam, tanto a CAF como qualquer outra agência internacional, que é exatamente a execução, a plena execução dessas operações. Se a prefeitura não estiver preparada, isso não anda. Então, todo esse esforço fica parado, porque a gente precisa, o foco e o objetivo é inaugurar essa obra e oferecer à população os benefícios que ela traz, né? Então, muitas vezes, por conta de um processo de um contrato ou por normas internas, essa realidade não
ser efetiva. E isso é um grande problema também. Então, as prefeituras precisam ter um mínimo de preparação técnica, porque não dá para terceirizar tudo. E precisa também ter, e é muito importante, esse planejamento estratégico como linha de base, né? Inclusive, nós estamos oferecendo em todos os nossos empréstimos 3 estudos que de uma certa forma, se conforma com uma linha de base para o tema de mudança climática, que é a pegada de carbono, a pegada hídrica e o cálculo do índice de vulnerabilidade do município. Então, isso a gente vem trabalhando há muito tempo e hoje já está de uma forma automática nas nossas operações, isso sempre quando, claro, a prefeitura aceita. Então, não existe um modelo, não existe uma fórmula de bolo aqui, a gente aceita o desafio, como disse a Manuela muito bem, a gente aceita a demanda daquela prefeitura e tenta qualificar através dos nossos especialistas. A CAF está totalmente à disposição dos municípios que podem nos buscar pelo meio tradicional, que é esse com garantia da União, ou buscar os nossos parceiros, como eu já nomeei, os bancos regionais, se não conseguir atender os critérios do governo federal, podem procurar esses parceiros que eles vão poder acessar esse recurso com maior facilidade. De qualquer forma, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer coisa. Esse é o nosso trabalho aqui, esse é o nosso objetivo, de chegar na cidade onde nós acreditamos que as coisas acontecem. Então, muito obrigado pela oportunidade e sigo aqui no evento para qualquer tipo de pergunta ou inquietação. Muito obrigado. Muito obrigado a ti, Rafael, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Tu tem essa experiência, como é que se diz, não somente na construção do processo, mas também muito no acompanhamento, né? No como que o município consegue executar, ao fim e ao cabo, todo o recurso na capacidade, nas condições que ele tem que ter junto ao organismo externo. Acho que isso nessa perspectiva que a gente está também tendo a felicidade de estar aqui com exemplos que estão demonstrando essa capacidade também de governos locais. E é para poder falar um pouco mais sobre esses exemplos que a gente vai agora poder, depois de falarmos sobre a CAF, como que eles se vincularam com o projeto de Niterói, que a gente possa escutar a cidade de Niterói, através do secretário municipal de Clima de Niterói, o secretário Luciano Paes, que tem um cargo pioneiro em todo o Brasil, em toda a América Latina. A gente tem a satisfação de estar aqui com o objetivo que ele possa nos compartilhar um pouco, uma experiência que ele tem com diferentes chapéus, né, secretário? Ao longo desse processo de construção do Pró-Sustentável, Programa da Região Oceânica Sustentável de Niterói. O secretário Luciano possui graduação em licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas e doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Recentemente foi professor da rede pública estadual do Rio e privada no mesmo estado. Foi gestor das lagunas de Piratininga e Itaipu pela Prefeitura de Niterói e atuou como coordenador do Subcomitê Lagunar Itaipu-Piratininga. Atualmente é secretário municipal de Clima da Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro. Uma satisfação tê-lo aqui, secretário, uma satisfação que possa compartilhar a sua experiência sobre o projeto, sobre a gestão de clima da cidade de Niterói. Bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pela apresentação, Rodrigo Corradi. Estendo aí o agradecimento também ao Rodrigo Perpétuo e toda a equipe CLEI que tem sido parceira, né, na Prefeitura de Niterói nos últimos anos. Isso tem contribuído demais para os avanços que nós aqui na cidade estamos conseguindo, né, em diversos setores, diversas frentes, em especial no setor da sustentabilidade, né? Vou fazer aqui uma breve apresentação para que a gente consiga rapidamente aqui nos organizar. Conseguem já ver a apresentação? Perfeito. Ok. Bom, então, como eu estava mostrando, né, ainda há pouco, como você estava falando ainda há pouco, a gente tem aqui a primeira Secretaria Municipal do Clima do Brasil, né? Então, de uma forma ousada, como o José Rafael comentou ainda há pouco, né, com a sensibilidade do prefeito Axel Grael,
a criação dessa secretaria para dar um foco ainda mais pertinente nas áreas, nas questões ligadas à adaptação e mitigação da cidade, que já vinham sendo feitas através de algumas ações pontuais de diversas pastas aqui dentro do Poder Municipal, e agora a gente culmina e fortalece com a Secretaria do Clima. A Secretaria do Clima, então, ela tem essa principal preocupação, né? A cidade de Niterói é uma cidade vulnerável, uma cidade litorânea, é uma cidade que possui um relevo de mar de morros, então, automaticamente, isso acaba gerando algumas incursões em eventos extremos, né? Que já acontecem em diversas cidades brasileiras e também mundo afora, que a gente vem acompanhando nos noticiários, e, por conta disso, de forma responsável, o prefeito trouxe essa missão para nós, para que a gente consiga, então, de forma até ousada, mas muito pragmática, avançar nas ações. Os slides estão passando de forma correta? Tudo ok? Está ótimo, está passando, perfeito. bem. Obrigado. Bom, então, mediante nisso, né, a gente tem 3 principais aqui atribuições da Secretaria do Clima, né? Então, essas 3 atribuições, elas são pilares de trabalho para a gente, né? Então, a primeira obviamente, trabalhar com as questões legais, jurídicas, né? Dando os princípios, aí, as diretrizes, né? Da política pública dentro da área de mudanças climáticas. Um segundo pilar é a questão da articulação e integração dessa política pública com as áreas setoriais. Então, automaticamente, a gente está criando aqui o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas, o CONCLIMA, né? E, na terceira grande vertente também, é fazer uma gestão democrática, participativa, e, por conta disso, a construção do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, que também já é um dos pilares, além do Fórum da Juventude, que também estamos criando, e vamos dar lançamento agora, inclusive na primeira semana de junho, né, no dia 1º de junho, com o lançamento desses 2 fóruns, que vai consolidar todo esse processo de uma gestão democrática e integradora também, né? Por conta disso, fazendo essa apresentação rápida aqui da Secretaria do Clima, pediram para que eu fizesse essa apresentação também com um projeto muito especial, né, que vem desenvolvendo uma parte da cidade de Niterói de uma forma muito propositiva, com o auxílio da CAF, o Zé Rafael acabou de mencionar aqui, né? Eu não sou o coordenador direto desse projeto, mas pediram para que eu falasse, e por entusiasta, né, de todos os processos de soluções baseadas na natureza, economia verde e todas as diversas ações que esse projeto, e eu estou nele, né, de forma conceitual desde o início. Então, estou aqui apresentando de forma bem rápida para que a gente possa mostrar como Niterói conseguiu avançar junto com o financiamento aí da CAF, né, todos esses processos aqui da região oceânica de Niterói. Aqui a gente tem uma instalação do médico de família, né, que é uma ação aqui muito importante para o município, e esse médico de família ele tem aqui soluções também sustentáveis, desde reuso de águas cinzas, energia por células fotovoltaicas e toda uma contribuição também de resíduos nesse processo, né? Na frente desse médico de família, a gente também tem um centro de referência em sustentabilidade, que é essa imagem que está sendo mostrada aqui, que é uma horta orgânica que estamos desempenhando junto com a comunidade. Tudo isso vem através de 3 grandes pilares do pró-sustentável, né? O pilar urbanístico, de infraestrutura e de sustentabilidade. O que eu vou apresentar para vocês aqui é um projeto conceitual, mas muitas dessas frentes já estão em andamento, né, de forma até bastante avançada aqui na cidade, que eu mostro em imagens para vocês. Esse é o grande pró-sustentável, né? Então, com as diversas intervenções, esse aqui é a parte da região da cidade de Niterói, que é a região oceânica, e os diversos projetos que estão culminando dentro desse grande pacote de 100 milhões de dólares que a CAF disponibilizou para nós, e a gente está, de forma, com muito orgulho, fazendo todo esse investimento nessa região da cidade, né? Então,
A gente tem aqui o centro de referência, como eu mostrei para vocês ainda há pouco, né, que vai ser um ambiente muito importante e comunitário de avanços dos projetos sustentáveis. A renaturalização do Rio Jacaré, que é o principal rio contribuidor da Laguna de Piratininga, né? A gente tem aqui a complementação do bairro novo, pavimentação, microdrenagem, que já está sendo realizada também, a requalificação de toda a transoceânica, né? Então, são corredores expressos de BHLS, que também já está praticamente concluída essa fase, as obras cicloviárias, tanto no trecho do Parque Orla Piratininga, né, que é o entorno da Lagoa de Piratininga, quanto também dos diversos acessos aqui dentro da região oceânica. Inclusive, o prefeito, anteontem, deu ordem de início dessa primeira fase, então, são 21 quilômetros de ciclovias nessa primeira fase, na segunda fase, mais 21, completando com mais 16 daqui do Parque Orla, a gente tem praticamente 60 quilômetros de ciclovia, só nesse trecho aqui da região oceânica de Niterói, né? A gente tem também um plano de gestão ambiental para traçar todas as principais metas, né, do Parque Orla, o Parque Orla propriamente dito, que daí não vai dar para a gente aqui, pelo tempo escasso que a gente tem nessa apresentação, falar um pouco mais a respeito, mas convido todos os nossos espectadores aqui, né, a conhecerem um pouco mais, pesquisarem, porque é um parque de grande revolução científica, com soluções baseadas na natureza e de muito ganho também comunitário, né? O processo de macrodrenagem do Cafubá também está praticamente concluído, né? Enfim, a gente tem aqui diversas frentes de requalificações e incursões urbanas que dão um aspecto bem interessante. Só falando rapidamente aqui do Parque Orla para todos, né? A gente vai ter aqui 32 mil metros cúbicos de jardins filtrantes para que a água ela entre de forma bem límpida dentro desse corpo hídrico, né? Com as bacias drenantes que estão se deslocando para lá. A gente tem 4 piers de contemplação, 6 piers de pesca, 10 quilômetros de ciclovia, como eu falei para vocês, 17 áreas de lazer, né, com futebol, com quadras. A gente tem um ecomuseu, ou seja, uma série de equipamentos públicos para dar mais qualidade à comunidade. O sistema cicloviário, como eu apresentei para vocês ainda há pouco, né, a cidade de Niterói, ela se orgulha de ter essa mobilidade ativa e cada vez mais sendo incentivada pelo poder público municipal. A gente percebe que também a população tinha essa demanda reprimida e conforme a gente começa a incluir essas ciclovias na cidade, cada vez mais as pessoas estão buscando essa forma de deslocamento aqui dentro do município e é engraçado que em alguns trechos, em algumas partes das ciclovias, tem hora de rush, tem até uma quantidade bem grande de bicicletas, isso é ótimo para todos nós, né? A gente tem aqui a renaturalização da bacia do Rio Jacaré, que é só mais um case que eu trago para vocês aqui. Essa renaturalização, a gente está fazendo também o saneamento ambiental nas 4 comunidades dentro aqui dessa grande bacia, né? Dessas 4 comunidades, 3 já estão com obras, inclusive, hoje sendo realizadas, né? A gente liga casa a casa dentro da comunidade, dentro de cada favela, né? Pontuada aqui, essas casas ligadas à rede coletora de esgoto para, posteriormente, irem serem tratadas nas estações de tratamento de esgoto que temos aqui também na região oceânica. Temos 2 estações de tratamento de esgoto. Então, a ideia é a gente fazer, então, um processo bem sistêmico de toda a incorporação dessas obras, né? Aqui o Centro de Referência em Sustentabilidade, como eu falei rapidamente, aqui a imagem das células fotovoltaicas aí no telhado, com telhado verde também, ou seja, a gente está dinamizando um equipamento público, né, um edifício público de uma forma sustentável e responsável. Aqui, só para finalizar, temos, então, as redes sociais, né, da Secretaria do Clima, para vocês obterem mais informações. Então, é seclima.niterói, né? Convido a todos aqui nesses pequenos dias aqui que a gente foi criado em 12 de fevereiro, mas estamos muito animados, com muito trabalho, com muita vontade. Sigo, então,
à disposição, deixo aqui os endereços de e-mail, endereço da rede social e também o nosso espaço físico, para que todos possam também partilhar e compartilhar essas boas experiências, e a gente acaba, então, a apresentação nesse momento agora. Agradeço desde já esse espaço colocado. Agradeço, secretário Luciano. É uma satisfação tê-lo aqui, uma satisfação ter uma liderança com o seu conhecimento de causa sobre o processo e também uma cidade que está tão comprometida com essa agenda, uma agenda que conecta investimento em infraestrutura com uma característica de pensar estrategicamente sobre a lógica do nosso desenvolvimento de maneira sustentável. Então, é uma grande satisfação, a gente agradece muito pelas suas palavras, é uma ótima maneira de poder concluir esse nosso ciclo do nosso primeiro painel. A gente agora, com essa finalização da experiência de Niterói, a gente agora se volta para uma outra reflexão, uma reflexão um pouco mais objetiva, e até agradecendo e podendo também falar sobre todas as perguntas que estão vindo no chat. Nós vamos tentar direcioná-las de maneira posterior para tentar respeitar o tempo. Nós temos aqui, pelo horário de Brasília, a intenção de finalizar não superior ao meio-dia, quer dizer, em pouco mais de 15 minutos. Então, para isso, nós vamos centralizar e tentar pedir também a concentração do tempo entre os 7 minutos regulamentares para os nossos 2 próximos palestrantes, que vão agora falar dentro desse novo momento do painel, que é processos catalisadores de acesso ao financiamento climático para governos locais. É um momento interessante para que a gente possa refletir os desafios e as oportunidades para aumentar o acesso de governos locais aos espaços de financiamento já existentes no nível nacional e internacional. Para começar esse debate, eu tenho a satisfação de chamar Jean-François Abault, é o diretor executivo do Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades, o FMDV, para que aqui possa compartilhar conosco as suas reflexões. Jean-François tem 15 anos de experiência, mais de 15 anos de experiência, trabalhando com governos locais e regionais em todo o mundo. Tem uma vasta experiência com finanças locais, investimentos locais, incluindo a preparação de PPPs, finanças climáticas, impactos de tecnologias inteligentes, e tem uma forte experiência em trabalhar com entidades públicas, doadores e investidores. O FMDV, que foi criado aqui no Brasil, né, já há mais de 10 anos, Jean-François, é um espaço que nós temos de muita cooperação, que o ICLEI sempre teve proximidade, cada vez mais quer também no nível regional aqui ser mais um parceiro de uma rede muito consolidada, e que vocês, inclusive, fortaleceram muito nesses últimos dias. Então, muito obrigado por estar aqui conosco e pela possibilidade de compartilhar com o nosso grupo. Thank you very much, Rodrigo, and I'm very pleased also to be there. Like you said, you contributed a lot also on the creation of FMDV 10 years ago, so I'm very happy to be back here with you and other very friendly faces that I see on the Zoom. I will share my screen. Okay. Sorry, just okay. So just a very short introduction. FMDV is the global network of cities and regions that is really dedicated to provide solutions on financing urban development. We were created 10 years ago, and but I'm conscious of the time, so I will go directly into the topic. So first of all, I wanted to recap a bit the challenges of urban finance. It's estimated that we have $90 trillion to meet the infrastructure needs within the next 15 years. And what I like to call it, we see as FMDV a market failure on municipal finance, meaning that there is the supply side of financing doesn't connect with the needs of local governments, meaning that there is on one side the donors and investors that have developed many credit line investment vehicles, project preparation facilities to support the climate transition of local governments. On the other side,
every mayor has dozens of projects on his table, but still it doesn't connect. So the resources exist and are available, but it doesn't match with the project that local authorities want to finance. So there are many explanations around that, around capacity buildings, capacities of formulating the projects, the level investment of the projects. Usually the cities have investment needs below the investment capacities of the donors and investors, but also the investment environment, the lack of data, and many other explanations. But one critical thing is really to reinforce the multi-stakeholders partnerships in order to organize the adequate solutions to under the financial gap. So I was asked to talk about the partnerships and the coalition, and I wanted to share with you two short examples we've developed. The first one is the International Municipal Investment Fund that Esther was mentioning. So it was initiated by UNCDF, the UN agency in charge of developing the capital and the finance in least developed countries, UCLG and FMDV and Meridiam, which is a private asset manager. And the objective of the IMIF is to support transformative projects that are aligned with SDGs. So really the objective is not to finance any kind of projects, but really some projects that can show to the market that some financial solutions are feasible in some specific countries and context, but also that they are impactful towards the SDG and the Paris Agreement agenda. There are two components into the IMIF. The IMIF Technical Assistance Facility, the TAF, which provide technical assistance to local governments to organize their projects in order to reach the bankability or the investability level. And the second component is the investment part, which is around 350 million euros, and it's managed by Meridiam. And which is interesting is that the financing part is really focusing on developing investment vehicle at local level in order to bring equity, so to bring private shares into local projects. So this is quite unique and innovative to bring the private investors within a consortium and a partnership with the UN agency and two network of cities in order to answer the needs of the cities. And currently we are supporting different pilot projects in different geographies, but I know that time is short, so I won't go into details. The second example I wanted to share with you is the Alliance of Subnational Development Banks in Latin America, because we consider that development banks and that are working with cities and local governments are both policymaker and market maker. Policymaker, it means that they are contributing to develop and drive national policies that support the access to finance of local governments. And I won't go into the details of what I've mentioning in my PowerPoint. And they're also market makers because they are contributing to consolidate the municipal financial market, but also to develop pipelines of projects, to encourage international, national and private financial institutions to work with the local governments. So these two aspects of subnational development banks for us are very interesting, and that's why we launched in April the alliance of these institutions in Latin America, with the ambition to mobilize public development banks together with local authorities and their networks, with the DFIs and the donors around the need and the objective to support cities to access to additional finance. And this through reinforcing the capacities of these institutions to be aligned with the SDG and the Paris Agreement, but also to reinforce the capacity to provide new source of financing for local government, but also to boost the urban markets and develop pipelines of projects, and to develop a platform of dialogue with partnership and DFIs and network of local governments.
So this, in really nutshell, I wanted to share with you the way FMDV is organizing coalition and multi-stakeholder partnerships to go to accelerate the access of finance of local governments, and particularly in Latin America. We are contributing to other coalition and alliances like CCFLA, but I won't go into details because Priscilla is going to present it. And again, I'm conscious of the time, so I will stop there. But I wanted to illustrate the importance of multi-level and multi-stakeholders partnership. Thanks. Obrigado demais, Jean-François, não somente por teres te atido ao tempo de uma maneira mais que precisa, mas, acima de tudo, pelo teu tempo em compartilhar a experiência com a FMDV, essa organização que tem cada vez mais sendo um elo entre diferentes espaços de articulação na área de financiamento verde. E para poder aprofundar um pouco dar uma continuidade para essa conversa na perspectiva de alianças e ações conjuntas, é que eu tenho a satisfação de poder chamar a Priscila Negreiros para poder se juntar a nós, para fazer a nossa última fala dessa manhã. Priscila, ela é a gerente de financiamento climático da Iniciativa Política pelo Clima, o CPI, e aqui vai nos apresentar um pouco uma atividade ao qual ela lidera como gerente. Ela lidera a Cities Climate Finance Leadership Alliance, CCFLA, que é uma plataforma de cooperação, parcerias e advocacy no campo de financiamento climático de cidades. A aliança possui mais de 60 membros, entre os principais atores do setor financeiro público e privado, redes de cidades, estados nacionais e organizações não governamentais de pesquisa, assim como a FMDV e o ICLEI aqui presentes. Priscila possui mestrado em ciência política pela Sciences-Po em Paris e trabalha nos temas de administração pública internacional já há muito tempo. Priscila, eu tenho uma grande satisfação de poder recebê-la aqui. Sei que tu estás longe, mas aqui numa agenda sediada aqui no Brasil, que tu possas, ao menos virtualmente, voltar aqui para conversar conosco. Muito bom dia e obrigado pela tua atenção. Bom dia, obrigada, Rodrigo, obrigado, ICLEI, América do Sul. Acho que o meu agradecimento e a satisfação de estar aqui é mútuo, pelo motivo que você citou mesmo, eu sou brasileira, sul-americana, de coração e sempre, e voltar mesmo que online é sempre bom. E o segundo motivo eu acho que é porque o trabalho que a gente faz no CCFLA, ele, em geral, é um trabalho global e a gente está cada vez mais querendo regionalizar esse trabalho. Então, participar de plataformas como essa para poder apresentar um pouco o que a gente está fazendo e entender como a gente pode aplicar mais esses estudos, programas e projetos no nível local é super importante. Bom, eu vou tentar bater um recorde e fazer minha apresentação no meu tempo e talvez um pouquinho mais rápido, porque eu sei que a gente está sem tempo. O Rodrigo apresentou a aliança, na verdade, a aliança, o secretariado do CCFLA, Cities Climate Finance Leadership Alliance, fica no CPI, que é uma organização analítica e consultiva com experiência em política pública e finanças. Então, a gente foca o nosso trabalho em crescimento econômico, tendo em conta a questão climática. O CPI tem o secretariado da Aliança desde 2019, e a Aliança, na verdade, o que é na prática, né? Então, é uma colisão multinível, multi-stakeholder, que tem um objetivo muito nicho de trabalhar a questão climática, o financiamento climático em cidades. Então, como a gente viu, e acho que foi super interessante, eu até gostei de ficar para o fim, porque vai servir um pouco como um resumo de todas as conversas e as apresentações que a gente teve, existem cada vez mais atores interessados em trabalhar esse tema do financiamento climático para cidades. Só a Aliança a gente tem 60 membros, então esses são os poucos dos nossos membros, desde redes de cidades como o ICLEI, FMDV, C40, até setor financeiro público, privado, governos e organizações de pesquisa e implementação de projeto. E para resumir, todos esses atores que vocês estão vendo na tela, na verdade, têm interesse e programas tentando trabalhar o tema do financiamento ou financiando de forma geral, né? Então, qual que é o nosso objetivo? A gente quer juntar essas organizações para que elas trabalhem melhor juntos, então que elas tenham mais ambição e que a gente possa coordenar melhor esse trabalho. E, além disso, tentar fechar um pouco, que eu acho que é um dos palestrantes comentou, essa questão da demanda e da oferta do financiamento climático. Ups, espera só um minutinho. Bom, e aí a grande pergunta é, eu acho que eu quis trazer esse slide um pouco sobre a questão, quais são as barreiras que as cidades enfrentam, porque várias foram citadas aqui,
Então, meio como uma conclusão, né? A gente já viu e repetindo, as cidades elas enfrentam barreiras institucionais para acesso ao financiamento. Então, várias delas têm restrições orçamentárias, altos níveis de endividamento. Isso impede, como a gente viu até nas falas da CAF e do Banco Mundial, muitas vezes que eles consigam empréstimos de financiamento público internacional. Muitas delas não têm capacidade técnica para preparar grandes projetos de infraestrutura. E, frequentemente, financiamento público internacional ele passa por governos nacionais. A gente viu nos 2 exemplos de hoje. Isso pode trazer algumas limitações, né? Na questão mais financeira, a questão que em inglês eles usam muito essa palavra creditworthiness, que é a questão de solvência mesmo, impede muitas vezes que você tenha o setor privado participando. No caso do Brasil, especificamente, você tem até uma regulamentação que impede isso, né? De você ter empréstimos privados, mas no caso de países onde isso não existe, muitas vezes eles podem ter acesso ao setor privado diretamente, setor financeiro, e não necessariamente conseguem fazer isso, né? Citando só apenas o tema do conhecimento, que eu acho que é um tema que foi repetido aqui algumas vezes, isso é uma grande barreira para as cidades terem acesso a financiamento. Muitas vezes tem até uma falta de entendimento sobre o que é esse sistema financeiro que as cidades podem ter acesso. Então, considerando tudo isso, na Aliança, a gente trabalha vários temas dentro dessa questão de financiamento. A gente tem vários programas e projetos, mas eu quis trazer um específico que eu acho que pode ser útil para vocês, que é a questão de preparação de projeto. Também escutamos isso em várias das falas hoje. Várias organizações possuem programas e até instituições que ajudam cidades a preparar projeto, tanto financiando estudos de feasibilidade, por exemplo, quanto, muitas vezes, até ajudando na concepção do próprio projeto. Qual que é a dificuldade de várias dessas cidades? Encontrar quem possa fazer isso. Então, por exemplo, a gente viu a CAF, o Banco Mundial, o FMDV, o próprio ICLEI com a TEP, tem esse tipo de serviço. Hoje, a gente conseguiu mapear no CCFLA mais de 30 organizações que dão esse acesso à preparação de projetos para cidades. E a gente criou um diretório, junto com os nossos membros, mapeando para as cidades onde elas podem ter acesso à ajuda de preparação de projeto. Então, o acesso um tipo de ajuda bem específico, tá? A ideia desse diretório não é necessariamente financiar projetos, mas é identificar organizações que possam ajudar cidades a desenvolver os projetos. Vocês podem entrar, tem o site aqui, vocês podem fazer busca por país, por setor, por tipo de suporte e até por estágio de projeto, porque o que acontece muitas vezes você tem uma organização de auxílio de projeto que dá ajuda num estágio específico, o projeto tem que estar desenvolvido já, mas você tem outras que dão ajudas no momento mais anterior, né, na ideia da concepção do projeto. Então, vocês podem fazer esse tipo de busca e entrar em contato diretamente. Então, a ideia é facilitar o acesso de cidades a esse tipo de informação. Um outro instrumento, vamos dizer assim, que eu queria trazer para vocês e que foi até citado pela Esther no começo, é que foi lançado agora que a gente chama de Project Preparation Facility, uma organização, um fundo, na verdade, para ajudar as cidades, que ele tem um papel muito importante, que ele ajuda as cidades a criar a concepção, a ideia do projeto, né? E o que acontece, a maioria dos financiadores, mesmo aqueles que dão ajuda à preparação de projeto para as cidades, muitas vezes precisam de um projeto mais consolidado. Não dá para você vir só com a ideia do projeto, você precisa ter você já precisa ter passado essa primeira etapa. E aí o que acontece é que foi criado esse fundo que chama Gap Fund, para exatamente, chama Gap, porque para fechar esse buraco, que existia muito pouco financiamento para projetos muito iniciais. Então, esse fundo foi criado esse ano, a gente participa junto com várias outras organizações, inclusive o ICLEI, na divulgação e na concepção e no trabalho e na parceria desse fundo. E eu assim, o que eu queria dizer é, as inscrições estão abertas, vocês podem aplicar para apoio, e isso é uma oportunidade muito interessante se vocês estão começando nesse processo. Tem vários dos critérios no site e tal. Bom, eu trouxe a gente tem várias outras análises que são feitas pelos membros e pela Aliança. A gente fez uma análise interessante sobre a questão do Covid, os fundos de financiamento, né, o que foi anunciado pós-Covid de fundos de financiamento, quantos deles hoje estão financiando cidades, pode ser algo interessante para vocês
entenderem. A gente trata da questão do Brasil e de alguns bancos de desenvolvimento. A gente lançou um estudo também sobre o papel dos bancos nacionais de desenvolvimento. Eu acho que foi interessante porque várias das falas, inclusive da CAF e do Banco Mundial, que já estão trabalhando com bancos locais para facilitar o acesso ao financiamento público internacional. Isso é uma análise que a gente também está fazendo, tentando reforçar esse trabalho. E a questão de adaptação, né? Você tem vários projetos de infraestruturas importantes em mitigação, mas adaptação é um tema importante. Bom, eu vou parar aqui, tem vários estudos no nosso site que a gente está trabalhando no tema, fico super feliz em responder qualquer pergunta. Espero que tenha sido útil. Super obrigada. Obrigada, Rodrigo. Sila, muito obrigado pela tua participação, pela tua maneira também de concatenar a lógica de prioridades que a gente entende como necessários no ambiente de financiamento para governos locais. Em primeiro lugar, chamar a atenção como interessante é que quem possa acesse a plataforma da Aliança, porque ela faz muita diferença em termos de acesso à informação. Muitas das ações que a gente comentou aqui estão ali marcadas no site, estão dentro dessa lógica de plataforma, e momentos, principalmente essa conversa entre o CCFLA e o FMDV, chama um pouco mais a atenção como que é necessário que as ações de diferentes grupos para qualificar o espaço do tomador de decisão no nível local. Acho que esse é o objetivo que a gente tem aqui, esse é o objetivo dessa agenda. Muito obrigado pela tua presença, Priscila, que a gente possa poder seguir essa conversa em outros espaços. E aí eu retorno para todos vocês, agradecer a presença de todos que estão aqui. Antes disso, como Rodrigo Perpétuo, secretário executivo de ICLEI da América do Sul, não pôde finalizar agora o encontro. Eu faço a função pela organização de não somente agradecer a presença, mas também colocar algumas mensagens finais da nossa organização sobre a agenda. A gente tem um interesse muito grande que esse fosse um espaço para chamar a atenção do público, dos municípios da nossa região, sobre boas práticas e oportunidades que estão por vir. Com esse objetivo também é que esse também funcione como um espaço de qualificação da nossa conversa que a gente vai ter no dia 28 de maio, apresentado já pela Esther, pelo nosso encontro, o evento de apresentação do pitch do TAP na América Latina. Nós tivemos cidades selecionadas, né? Tivemos 5 cidades selecionadas na região e parabenizamos a ela. O Rodrigo já falou: Buenos Aires, Medellín, Cuenca, Teresina e Sorocaba são as cidades selecionadas pelo processo TAP, que tiveram as melhores qualificações e que vão ter um espaço de apresentação dos seus projetos para financiadores nesse momento. Acima de tudo, a gente quer que o TAP seja um processo de qualificação que não finalize em um evento, que seja, assim, um processo contínuo de qualificação do processo de constituição de melhores projetos, mais conectados com uma perspectiva de sustentabilidade no nível local e que direcione as necessidades dos municípios. Em cima disso, que esse evento também é calcado no movimento em que o ICLEI, de maneira global e também regionalmente aqui no Escritório da América do Sul, se coloca como um ponto de articulação entre diferentes organizações com o objetivo de agregar algo que seja útil para o governo local. O governo local nos nossos diferentes espaços que possam se beneficiar de acesso à informação, acesso à assistência técnica e acesso às oportunidades de financiamento que existam através dessa qualificação construída. Não existe um estalo de dedos que resolva esse problema. Esse é um problema em que há necessidade de agregar conhecimento, agregar capacidades, e é por isso que nós estamos aqui com o objetivo de demonstrar esforços coletivos, que as várias organizações aqui presentes demonstraram, que esse caminho não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. É um caminho possível com cooperação, com ação conjunta. É esse o objetivo dessa agenda. A gente tem um interesse geral em que em que os associados do ICLEI, mas os municípios, os governos locais da América Latina e América do Sul como um todo, possam serem atores cada vez mais presentes nos debates em que essas ações tornam a nossa vida mais possível. Agendas como vão acontecer agora na COP26 em Glasgow, que pode permitir outras oportunidades de financiamento, são espaços também onde a voz dos governos locais tem que ser ouvida. Também com esse objetivo que o ICLEI também se coloca na nossa região, como um espaço de escuta e representação ativa dos nossos governos locais. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todas todas as organizações que aqui presentes estiveram com
seu tempo e sua disponibilidade, mas claro que eu faço especial atenção às cidades de Fortaleza e de Niterói. Nossos associados, mas acima de tudo, exemplos de cidades que têm a capacidade de avançar. Nós vamos continuar tentando retornar as perguntas colocadas aqui por vocês. A gente vai ter todo o interesse em poder repassar essas informações. Mais uma vez, agradeço especialmente a equipe da área institucional e advocacy e de comunicação do ICLEI América do Sul, que capitanearam esse processo. Agradeço a Flávia Castelhano por ter sido a líder dessa agenda com seu time, junto com o Braulio Dias, nosso gerente de área do institucional. Agradeço novamente a presença de todos. Esperamos poder encontrá-los todos em outros eventos, mas especialmente dia 28 de maio, na pauta do TEP, aqui na América Latina. Muito bom dia, muito boa tarde e que todos estejamos bem.